Oi gente, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui com vocês, mais uma vez para nós compartilhar aqui com vocês uma mensagem muito especial, mas muito especial mesmo. Eu quero dizer para vocês nesse momento, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe grandemente a sua família, a tua casa, a tua vida. É o meu sincero desejo que Deus conceda muitas bênçãos. Hoje o nosso tema é maravilhoso, o glorioso clímax de Apocalipse. Exatamente, esse é o nosso tema, o glorioso clímax de Apocalipse. Vamos aprender aqui muitas lições com este livro do Apocalipse, tirar lições maravilhosas. Vocês vão ver que não é o que muita gente pensa, né? Que realmente pensa que é guerra, destruição, mas não é. Vocês vão ver coisas maravilhosas, lições de vida muito importantes, lições para as nossas vidas que vamos tirar daqui. Então sejam todos bem-vindos. E o que eu desejo para vocês, que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos começar o nosso assunto de hoje falando que no livro de Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 22, lá nos diz assim: porque sabemos que toda a criação geme, ela está juntamente com dores de parto até agora. Meus queridos amigos, existe uma preocupação que o nosso ar ele está poluído, que a nossa água está sendo poluída. As fábricas elas espalham sua fumaça por toda parte. A nossa atmosfera ela está completamente poluída. Por todo o mundo, o nosso planeta ele está girando por baixo de poluição ambiental. Os cientistas eles avisam a possibilidade de morte de nosso planeta. Eles falaram que o nosso planeta está desaparecendo. Nos Estados Unidos, 1.441 milhões de quilos de produtos químicos tóxicos são liberados no meio ambiente. Existem 1.286 áreas destinadas como locais a depósito de lixos nucleares. Uma coisa é certa, meus queridos, se você e eu não precisamos ser um cientista famoso para olhar para este mundo e ver que alguma coisa está errada. Por exemplo, você viaja pelas estradas e um motorista bêbado, ele atropela ali uma criança. E a criança é lançada ali no para-brisa de um carro e morre. E o motorista bêbado vai embora. Alguma coisa está errada com este nosso planeta. Você olha nas ruas jovens usando drogas nas veias, arruinando as suas vidas. Com certeza, este mundo, ele não é, meus queridos, o Jardim do Éden. O que será que está realmente acontecendo com este nosso mundo? Um dos problemas de nossa época em nossa sociedade é este. As nossas mentes, elas ficam confusas. Muitas vezes, nossos carros se tornam nossos ídolos, nossos deuses. Muitas vezes, nossas casas se tornam nossos deuses. As nossas roupas, muitas vezes, se tornam nossos deuses, exatamente. As nossas personalidades favoritas da televisão, do cinema, se tornam nossos deuses. Os nossos heróis esportivos, muitas vezes, são elevados a deuses na nossa vida. A nossa mente fica tão confusa na Terra que isto é tudo o que vemos e que pensamos. Isto é tudo que existe nessa nossa vida. Nós pensamos que isso é tudo. As coisas não eram desta maneira, meus queridos. Quando Deus, meus amigos, criou o nosso mundo, olhando através dos olhos da Bíblia, os rios e a água eram limpos, o ar e a atmosfera eram puros, as árvores eram frutíferas, que Deus criou, eram absolutamente magníficas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, nos diz assim: e viu Deus tudo quanto ele tinha feito, né? E eis que era muito bom. Foi tarde de manhã, o dia sexto. Agora imagine como deve ter sido viver no Jardim do Éden. Campos magníficos, com flores amarelas, paisagens exuberantes, frutos sem poluição, saídos ali das mãos do Criador, laranjas suculentas, abacaxis suculentos, deliciosos. As frutas lá do Jardim do Éden, com certeza, elas devem ter sido magníficas. Peixe de todos os tamanhos e formas e cores. Nós achamos magníficos quando nós aqui observamos o fundo do mar. Imagine como deve ter sido o Jardim do Éden. Animais que nunca tinham medo dos seres humanos. Sem medo, sem tristeza, sem dor e nem morte, sem sofrimento. Deus colocou Adão e Eva naquele jardim. Deus queria que eles, meus amigos, vivessem lá para sempre e sempre.
Adão e Eva, eles tinham corpos saudáveis, com ar puro, com magníficas fontes de água. A atmosfera ali do Jardim do Éden era amor. Não existia nenhum ódio, rancor, raiva, ressentimento. Na verdade, um casal amoroso foi colocado no meio de um jardim absolutamente, meus queridos, absolutamente magnífico. Você e eu, nós não fomos ali criados para doenças, nem para a tristeza, nem para o sofrimento e desapontamentos. Existe algo muito melhor para você e para mim. Você e eu fomos criados para alegria, para felicidade, para júbilo. Nós fomos criados para viver e não para morrer. E através de Cristo nós podemos com certeza viver no Éden restaurado. Jesus disse que as coisas erradas não irão durar para sempre, é verdade, não irão durar, pois Jesus irá restaurar todas as coisas. Na Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 20 e também no versículo 21, nos diz assim: envie ele a Jesus Cristo, né, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus, meus amigos, falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Um dia a nossa água ela será pura, a nossa atmosfera será cheia de vitalidade, não existirá mais fome atacando as cidades, um dia não haverá mais mortes, não haverá mais crianças chorando por fome. E lá em 2 São Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 13, nos diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, nós aguardamos ali um novo céu, nós aguardamos uma nova terra em que habita a justiça. Esta terra aqui lá não é a nossa casa. Nós, meus queridos, esperamos por um novo céu, uma nova terra. Um dia Cristo voltará e descerá pelos corredores do céu e a terra será iluminada pela sua glória. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, no versículo 7, lá nos diz assim que eis que vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todas as tribos da terra, elas vão se lamentar sobre ele. Sim, amém, né? Será que vamos reconhecer um ao outro lá no céu? Será que você vai reconhecer um ao outro? Vamos reconhecer os nossos amigos? Sim, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena e ela reconheceu Jesus pelo tom da sua voz, exatamente. Quando Jesus apareceu aos discípulos ali no caminho de Emaús, eles o reconheceram, olha só, interessante, pela forma como Jesus partiu o pão ali na mesa. Será que nós vamos ser real lá no céu? Sim, meus amigos, vamos ser. Quando Jesus ressuscitou, ele comeu peixe na praia com seus discípulos, ele era real, mostrando assim que ele era real. Um dia o profeta João ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, meus queridos, quando ele olhava para o céu, João viu esta cena. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, lá no versículo 1, 2, 3 e 4, lá nos diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: vi ele e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ali para o seu marido. E João continua dizendo, e ouve uma grande voz, ele diz que do céu, que aquela voz dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará com eles e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e olha só, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No céu, meus amigos, teremos o prazer de conhecer outros mundos. Iremos viajar com Cristo, exatamente. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, nos diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Vamos fazer uma ilustração. Na igreja, quando um pastor ele termina a pregação, ele cumprimenta as pessoas ali na saída, ali na porta, e todos gostam de sentar, né, e conversar com o pastor por longas e longas horas, não é verdade?
Mas a Bíblia diz que no céu teremos um tempo suficiente, tempos demais, para conversar com Jesus, com Abraão. Agora imagine só uma conversa sua lá no céu com Abraão. Você pergunta para Abraão: Abraão, você realmente ficou com medo quando levantou a faca para sacrificar Isaac? Aí Abraão vai lhe explicar tudo o que aconteceu. Será impressionante, meus queridos. Agora imagine uma conversa com Moisés. Você se aproxima de Moisés lá no céu e diz assim: Moisés, quando você andou ali através do Mar Vermelho, você ficou com medo? Quando você andou por aquelas paredes de água, o seu coração bateu forte? Quando você olhava ali, Moisés, para aquelas paredes imensas de água, você pensou que elas poderiam cair? O que você sentiu, Moisés, naquele momento? E ali, meus queridos, Moisés lhe conta tudo o que aconteceu, nos detalhes, mínimos detalhes. Isso será emocionante, não é verdade? Agora imagine uma conversa com outro personagem bíblico, com Daniel. Você dirá: Daniel, agora me conta, Daniel, me fala tudo. Quando você entrou na cova dos leões, você realmente dormiu com a cabeça ao lado daqueles leões toda aquela noite? E aí Daniel lhe conta todos os detalhes do que aconteceu naquele dia. Isso será emocionante, meus amigos. Agora vamos imaginar uma conversa com Paulo. Você se aproxima e diz: Paulo, me conta tudo, me fala como foi quando a luz brilhou em seus olhos na estrada de Damasco. Como foi, Paulo, a sua experiência? E aí Paulo lhe conta tudo. E será com certeza, meus queridos, será emocionante. Imagine agora uma conversa com Pedro. Você se aproxima de Pedro ali e diz: Pedro, diz aí, me fala, como foi quando você estava se afundando ali nas águas, nas ondas? Aí Pedro lhe conta toda a sua experiência daquele dia. Isso será emocionante, meus queridos, será maravilhoso, com certeza. Na Bíblia, no livro de Isaías, lá no capítulo 66, no versículo 23, lá nos diz exatamente assim: e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor Deus. Será maravilhoso irmos ver a face de Deus. Naquele sábado, Deus nos dirá como Ele fez o mundo. No céu, meus queridos, Jesus terá todo o tempo para estar com você, estar comigo também. Jesus pega uma fruta de uma árvore e diz: pegue, meu filho, coma, eu tirei ela para você. Estamos andando ali, meus queridos, pelas ruas da Cidade Santa, e Jesus, de repente, Jesus para e nos apresenta ali para Daniel. Ele diz para Moisés, para Abraão e Adão e Eva e Paulo, e vamos ser apresentados. Eu desejo nesse momento que Deus te abençoe e que em breve Jesus vai voltar para levar você para esse maravilhoso lar. E que naquele dia nós possamos chegar lá e quando Jesus dizer aqui: olha, meu querido filho, esse aqui é Abraão. Você fala: muito prazer, Abraão, te conhecer. Moisés, Paulo. Já pensou você em conhecer os heróis da fé? Aqueles heróis. Imagine agora nós conhecermos ali Adão e Eva. E principalmente de todos eles, Jesus é o maravilhoso Salvador. Nós estarmos com Jesus, Ele mostra as mãos feridas por amor a mim e a você. Imagina como será maravilhoso. O nosso tema de hoje foi o glorioso clímax do Apocalipse. Vocês viram só que o Apocalipse não é destruição? Apocalipse é esperança, Apocalipse é salvação, é revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Meu querido amigo, meus queridos amigos, eu desejo nesse momento, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe ricamente, grandemente, poderosamente. Eu sempre gosto de dizer, quando você estiver passando por algo, ou se você está nesse momento, confia nesse Deus. Essa vida nesse mundo aqui é de pandemias, destruição, morte, sofrimento. Essa vida nesse mundo aqui é de dor, depressão, ansiedade, né, que está demais no mundo, a depressão também. Mas lá no novo céu, na nova terra que Jesus vai criar, Ele promete para nós vida eterna. Não haverá lembranças de coisas passadas. Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, Ele promete que não haverá lembrança de coisas passadas. Então, se aqui nesse planeta você e eu estamos sofrendo, isso é um sofrimento momentâneo, porque aqui não é nosso lar, aqui não é nossa casa. A nossa casa se encontra nos céus, nas mansões celestiais. Eu desejo grandemente que nesse momento, seja o que for que você está passando, confia nesse Deus poderoso, nesse Pai amoroso, nesse Criador dos céus e da terra, que você que entrega o
teu caminho ao Senhor, confia nele mesmo, que tudo ele fará. Nesse momento, você ora onde você está aí mesmo. E se você puder, você entra no seu quarto, fecha sua porta também, ora lá de joelhos, ou em pé, ou sentado, do jeito que você estiver. Entrega, confia. Essa situação que você está passando, com o filho, com o esposo, com a filha, ou quem sabe com a saúde, com a questão ao emprego, confia em Deus, confia nesse Deus maravilhoso, entrega tudo a Ele. Com certeza, tenha fé em Deus que Ele vai fazer tudo por você. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. É meu sincero desejo. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Fique todos com Deus. Amém.